Eu me lembro de onde aqui no YouTube, cara, vim fazer aqui outro vídeo aqui agora no canal Langrave, né, cara? Tipo, o canal aqui do Langrave, cara, ele começou aqui com um canal de teste pros jogos, né, cara? Tipo, vendo se os jogos que eu gosto fazem algum sentido pro resto das outras pessoas, né, cara? Que eu comecei ali com simplesmente jogos que eu gosto, né, cara? Que nem, por exemplo, esse Blood Roar, né, cara? O Soul Calibur 3. E os animes que eu gosto de verdade mesmo, né, cara? Que nem o Jujutsu Kaisen lá, o Berserk. Daí os jogos aqui, o Tenchu, né, cara? O Xenoblade, o Tekken. Os animes de volta, né? Tipo, o Attack on Titan. O Frieren aqui, tipo, eu gostei da primeira parte, mas depois da continuação eu já fiquei cansado meio que do estilo de história, né, cara? Daí chegou o Chainsaw Man, né, cara? Daí, tipo, resumindo, cara, esse canal aqui começou como teste de jogos, né, cara? Daí eu pensei que, como os jovens de hoje consomem tanta mídia, assim, cara, tanta filmes, músicas e principalmente animes, cara, eu pensei que geraria o interesse pela verdade alternativa também, né, cara? Que muitos desenvolvedores fazem até muitas coisas dentro do anime que não são nem trabalhados, cara, tipo, além do que eles deram aquela primeira iniciadinha, né, cara? Tipo, um que eu lembro, cara, que é um que mais deu a falta extrema, cara, que eu lembro, cara, é o tal do Evangelho, né, cara? Evangelho é esse anime aqui, né, cara? Ou melhor, no próprio canal aqui, cara. Deixa eu ver aqui onde é que tá o tal do Evangelho aqui, né, cara? Ó, aqui, cara. O Evangelho, cara, ele é um anime muito religioso até, cara. Só que tem um porém, cara. Por causa lá do efeito Mandela lá, cara, O o 3. efeito de que as dimensões estão colidindo, né? A tal da teoria, só que eu meio que passei por isso pessoalmente, então não é uma teoria, é a verdade, né, cara? Daí que eu criei o canal de Teoria da Verdade, né, cara? Daí, cara, que tá vendo aqui a Asuka aqui, que tá usando essa moto aqui, né, cara? Só que no filme, cara, eu vi aquela personagem conhecida como Mari Makinami, né, cara? Que é essa mulher ali. Deixa eu ver onde é que tá uma imagem ilustrativa dela, né, cara? Deixa eu ver aqui. É uma imagem não totalmente fora da realidade aqui, deixa eu ver, cara. Eu tô falando dela, né, cara? Essa é a personagem aqui, cara, Rosinha aqui, né? Mari Makinami, né, cara? Pera aí. Tem que ir pra dentro da imagenzinha aqui, né? Que daí ela apareceu como numa moto lá, cara, numa moto e dando um monte de tiro, tipo numa metralhadora meio que embutida na moto, se não me engano também, cara. Se não me engano, ela segurou nas mãos também essa metralhadora, cara. E se não me engano, esse estilo de história, cara, nunca foi utilizado no anime, né, oficial. Mas foi utilizado no na história alternativa que é o Evangelion Animus, né, cara? Animus. Daí sim, né, cara? Daí foi utilizado esse conceito das duas metralhadoras, tipo, nas mãos, assim. Que é um negócio que eu lembro, né, cara? Só que nos três filmes, cara, nos filmes antigos, no filme atual, nunca foi utilizada daquele jeito que eu vi, cara. Então é um negócio tipo que supostamente nunca existiu, só que eu vi um pouco desse filme e daí quando eu voltei de volta na página tinha desaparecido, cara. O que eu tô dizendo, cara, é que esse canal, o The Grave, cara, eu criei pra analisar assuntos que os jovens simples, homem, mulher, criança, jovem, joga os jogos, né? Escuta as músicas, só que eu não eu escuto todo tipo de música, né, cara? E daí a pessoa talvez viu alguma coisa, ficou um pouco preocupado, daí esqueceu, né? Daí o cara talvez por um acaso veio de volta num vídeo aqui randômico da internet, que nem o meu aqui, e daí viu uma coisa que puxou ainda mais para a verdade ou para uma coisa que deveria ser melhor estudada, né, cara?
Daí você vai vendo, né, cara? Vai vendo a verdade. É isso que eu quero, que eu queria fazer, né, cara? Que eu tô fazendo, né? Não é que é exatamente que eu só coloquei no papel, assim. E nunca coloquei na prática verdadeira, né, cara? Daí, cara, eu fiz aqui todos os animes que eu gosto, né, cara? Daí, o que eu não tô conseguindo sentir vontade de fazer, cara, é dos jogos que eu não gosto e dos animes que eu não gosto, né, cara? Então, meio que esse canal aqui, ele tá ativo, ele sempre vai estar ativo, só que é um canal de análise de coisas que eu gosto, né? E de que outras pessoas jovens também jogaram muito, né? Ou assistiram muito, né, cara? Daí eu fiz o trabalho que eu achei correto aqui, cara. Daí agora que eu não tenho nenhum assunto pra falar, a não ser que desse jogo aqui que eu achei engraçado que o jogo disse que é o jogo do PlayStation 5, daí foi lá e tá sendo arrochado por um jogo gratuito feito pelos fãs. Daí eu não sei, cara. Daí os caras falaram que não quer que existam mods por causa que a sua personagem não deve ser colocada em nenhuma situação constrangedora. Daí os caras vai e me faz isso daqui no jogo, né, cara? Daí os caras têm que levar umas porradas bem forte pra ver se os caras param de ser burro, né, cara? Daí, cara, às vezes talvez eu faça alguns vídeos de finais decepcionantes, agora que eu pensei, cara, Attack on Titan mesmo, cara, só que de formando umas teorias por que, que o final foi tão ruim. Por quê? Porque que o cara, literalmente, lá o criador do Attack on Titan, o cara de certo foi tão pressionado, os caras falaram, ó, cara, você não vai fazer esse final e pronto, cara. Não vai fazer esse final e pronto. Você vai ou refazer o teu final, ou nós vamos fazer o final por você, cara. Daí pronto, cara. O cara, tá bom, então. Eu vou fazer o finalzinho aqui que vocês querem. Só que o final, o verdadeiro, nunca mais vai ser visto nem botado em prática, né, cara? Tem muitos exemplos assim, cara. O cara queria encerrar a história, os caras disseram que não. E daí pronto, né? Estragaram a história, né? E eu acho que o Attack on Titan lá foi um desses casos, né, cara? E dos jogos, cara, o maior exemplo da toda a década aqui, cara, é o Final Fantasy XV, que era chamado de 13 versos, né, cara? O jogo mais bem trabalhado da história que jogar no lixo, né, cara? Por causa que os caras deram ordem pros caras desfazer toda essa história aqui, cara. E jogar no lixo o jogo que era pra ser o melhor jogo da década, né, cara? Daí os caras foram lá, aceitaram e jogaram no lixo toda a história e todas as partes e que poderiam causar nas pessoas algum tipo de irritação, né? É... Daí tem alguns jogos grotescos, assim, que nem o Agony ali, né, cara? Só que daí o Agony, daí combina com os negócios meio loucos do Berserk, tá? Daí porque você vê essa demônia aqui de costa e o demônio do Agony lá, cara. Daí vai indo, cara. Daí eu achei o demônio aqui do Devil May Cry no Black Clover, né? No Black Clover achei o demônio do Devil May Cry e achei essa personagem lá do... parecido com o Boku no Hero lá, o My Hero Academia lá, cara. Daí que tem as imagens dessas demônias é, noturnas, né, cara? Que são essas demônias que vêm pra fazer os negócios com os caras de noite, né, cara? Então, daí eu achei também essa roupa aqui específica que os caras tanto adoram usar, né, cara? Em certos personagens, achei. E daí casei tudo essas partes e ficou bem bolé mesmo, cara. Bem bolé, bem aterrorizante mesmo, cara. E daí achei o Aizen Souls aqui, cara, porque o cara convergiu junto com o ReZero, cara. E vai indo, cara, vai indo. É um quebra-cabeça infinito, né, cara? E daí você acha toda a verdade que existe aí até o dia de hoje, né, cara? Tanto pra frente quanto pra trás, cara. Você vai pra frente, você acha a verdade, você vai pra trás, você acha a verdade. Só que daí vai quebrando as pernas porque a memória da humanidade tá sendo resetada. E eu aqui, eu achei aqui o Haruta, né, cara? O cara do Jutsu Kaisen preso na árvore sorrindo. Será mesmo que é uma piada, cara? Será mesmo? Tudo uma piada? E esse negócio do Gojo versus Sukuna, cara, nunca existiu essa guerra, cara. Isso daqui é Lúcifer contra Satanás na sua própria mente, cara. A luta entre Lúcifer e Satanás dentro do coração de Lúcifer.
Só que Lúcifer perdeu e Satanás matou Lúcifer. Só que filosoficamente, cara, filosoficamente, não é na realidade carnal, assim, que tipo, tava os dois lá se matando, assim, na porrada. Tipo, é na mente de Lúcifer, né, cara? E Lúcifer morreu e se tornou Satanás, né? Essa é a verdade suprema, né, cara? Daí chega daí chegou essa parte que, por exemplo, no Shingeki no Kyojin, né, cara, que a Titã fêmea que aparece num desenho, daí uma montanha que parece a Titã fêmea aqui deitada, né, cara? Vai vendo, né, cara? Vai vendo, vai vendo. Daí vai indo, cara. Esse ator aqui do filme e o ator do desenho. E vai indo, não é desenho, é tipo anime, né, cara? Daí vai indo, a verdade vai se interligando e daqui a pouco você chega numa conclusão que não há mais como fugir, cara. Ou você tipo, faz um pacto de ser a pessoa ignorante, sabendo do todo o peso da verdade, e você diz para si mesmo, não existe a verdade, você sabe que está indo pelo caminho errado e diz, não, eu vou ir pelo caminho do ignorante, pronto. E daí é isso que eu considero como decisão finalizante, né, cara? Aí que eu acho que a pessoa talvez possa ser morta ou possa ser possuída completamente, como eu conheci, né, cara? Porque a pessoa fez uma decisão errada e continuou andando em frente, né? Sem se importar, né, cara? Tipo, uma decisão final, né, cara? Daí, cara. Daí eu cheguei aqui nesse. Outro anime também conhecido como os Power Rangers do Mal, né? Que aparece a Lilith ali levando espancamentos anjos caídos, né, cara? Os caras gostam de torturar ela, né, cara? Daí eu fiz até uma música ali porque eu fiquei inspirado, né, cara? É... Daí como eu gosto muito desse jogo aqui, o Soul Calibur, cara, eu fiz muitos vídeos aqui, cara, só que os vídeos, tipo, bem feitos, cara. Eu dando um pouco de surra nos caras bonzões. Mesmo assim, tipo, vídeo fantasma da internet, né, cara? Daí daí foi, cara, daí foi. Eu não vou jogar só jogos de emulador e também não vou fazer vídeo só pra encher linguiça que eu não tenho nenhuma inspiração, não tenho nada pra falar, cara. Mas acho que eu vou fazer o próximo vídeo aqui, cara, sobre porque uma teoria, cara, que o final do Attack on Titan foi obrigado, foi ordenado a ser reescrito, né, cara? Porque senão ia ser uma vitória dos rebeldes, né, do exército rebelde. E daí esse daí ia ser uma vitória, tipo, contra o governo. Isso daí significa, tipo, que é uma vitória das pessoas que querem ser livres, que, tipo, você sabe que toda a mídia, ela quer passar uma imagem que o governo é bom, cara. Só que, e se o governo fosse ruim, cara? E daí você fosse a resistência e fosse para eliminar o governo? E daí, então, essa mensagem seria forte, né? Nos jovens para se rebelar contra o governo. Daí vai, daí os caras foram obrigados a reescrever a história à força, né, cara? É, em segredo, né? Em segredo, a força em segredo, né? Daí o cara tá lá com o seu final tudo arrebentado por culpa dos caras, né? Por culpa dele mesmo, mas dos caras, né? Porque se o cara insistisse e fizesse um final alternativo, ele iria se arrebentar, porque daí os caras iriam expulsar ele da indústria, né? Porque não obedeceu às ordens dos caras, né, mano? Mas é isso, cara. Acho que eu vou fazer um vídeo ali falando do supostamente por que o final do Attack on Titan é tão ruim. Mas daí, beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Esse canal aqui não é exatamente de zoação, não é exatamente de jogos, só de jogos, né? Só de anime, só de teoria. É um canal que representa o mundo de hoje e suas tendências, só que do meu gosto pessoal, né, cara? E certas críticas também de um jovem que analisa o mundo ao seu redor, né, cara? Então, se as pessoas estão procurando um canal só de jogos, só de animes, só de filmes, só de sobrenatural, esse negócio, daí a pessoa talvez esteja mal acompanhada, digamos assim, né? Tipo, a pessoa não fez uma escolha boa. Mas se for uma pessoa que supostamente se alinha com os gostos pessoais que eu tenho, a pessoa vai conseguir enxergar a verdade, cara.
Porque é uma verdade que fica te incomodando muito, né, cara? Até você finalmente ver que a verdade está em todos os lugares, né, cara? E daí essa tal da personagem aqui que também é a Aparecida, né? Ela é apresentada exatamente igual em dois animes diferentes, cara. Exatamente igual, cara. O cara não conseguiu nem sequer fazer um cabelo diferente. Exatamente igual. O cara, tipo, não teve nem a capacidade de ser um estilista de cabelo. O cara falou, não, vou fazer igualzinho. Pronto. Daí tá aí, né? Daí o cara do Boku no Rio falou, não, vou fazer igual, só que levemente estilizado. Daí o cara fez um bom trabalho, só que ainda é a mesma entidade, né, cara? Daí esses ovos aqui pode ser os ovos dela, mas na verdade ela gosta de arrancar uns ovos crus dos homens, né, cara? E se ela puder manifestar o suficiente para fazer isso, né, cara? Então é uma bela entidade, né, cara? Muito brutal, mas se ela conseguir manifestar, com certeza deve ser muito aterrorizante, né, cara? Se ela conseguir, né? Mas beleza, cara? Obrigado por escutar, né, cara? Eu vou fazer aquele vídeo lá quando eu sentir que é a hora certa, né, cara? O meu novo canal aqui é o tal do Johnny Paranormal, né, cara? O nome é legal, cara. Que casa direita, as duas palavras, né, cara? Daí, cara, deixa eu ver como é que vai estar aqui. É J Paranormal. Ó, cara, tem outro canal aqui do Johnny Paranormal também, um outro irmão meu. Exatamente igual o nome aqui. Vai que é o outro cara da realidade paralela, quem, cara? Eu não acredito muito no, tipo, realidades paralelas completamente convergidas, cara. Mas agora eu tô começando a acreditar, né, cara? É um pouquinho a mais, né, cara? Mas beleza, cara? Esse daqui é o meu canal, não é aquele outro lá em inglês, né? Com esse cover, com essa Lilith vermelha e com Juni Paranormal The Veritas Última. Tipo, a verdade última, né? A última verdade, né, cara? O estágio final, né, cara? Então, que quer dizer que é o estágio entre a vida e a morte, né, cara? Que eu gosto disso porque quer dizer que você tem que fazer a sua última escolha, né, cara? Numa situação de morte, você vai decidir qual o caminho final que você vai seguir, né, cara? E se você for realmente bom, realmente mal, vai ficar exposto à sua maldade e sua bondade, né, cara? É triste pensar nisso, cara, porque muitos anjos caídos se arrependem, né, cara? E talvez até essa Lilith aqui se arrependa se ela pensar bem, mas ao mesmo tempo, cara, será que a pessoa iria desfazer os seus erros ou iria cometer o mesmo erro infinitamente por causa do poder da sua própria maldade, né, cara? Que você sabe que para funcionar um imã tem que ter dois agentes, né, cara? Um que puxa e outro que é o ponto de ser puxado, né, cara? E daí você tem que entender que a maldade ela é puxada pela maldade de outro também, né, cara? E vai indo, né, cara? Porque a Lilith não se tornou o que ela é por bondade, né, cara? Foi um pico de maldade no coração dela que tornou ela o que ela é hoje, né, cara? E Lucifer também, cara. O cara começou a puxar tanta maldade para dentro de si mesmo que o cara se tornou o que é hoje. E assim vai, né, cara? Toda a verdade até o final, cara. Por exemplo, se um homem, seja quem for, cara, um homem, cara, uma mulher, a pessoa puxar tanta maldade para dentro de si mesmo, cara, que a pessoa talvez até perca sua forma física humana, que parece que é possível se acontecer isso, cara. De tanta maldade a pessoa conseguir puxar uma forma monstruosa para dentro de si mesmo. E daí porque supostamente é possível isso acontecer, cara. Então, cara, eu acho que o meu trabalho é bom, cara, só que é um trabalho de muito peso e um certo difícil entendimento, cara. E um certo da. E daí ela.
Tipo, essas entidades, cara, elas não sobrevivem sozinhas e nem pela simples vontade delas mesmas, apesar de que elas têm poder, cara. E elas precisam de um outro pico de maldade para poder se achegar mais, né, cara? Mas eu acho que o assunto aqui já tá bom, né? O suficiente, né, cara? Eu acho que já tá bom o suficiente, né, cara? Senão fica muito cansativo, cara. Mas beleza, cara? Se você talvez queira só um canal de gameplay, talvez esse canal não é bom, cara. Mas se você supostamente se alinhou com as coisas que eu gosto, você também deveria, tipo, ter mais paciência, né, cara? Ir para outros canais, ver outras opiniões, ler direito os livros apócrifos, né, cara? E ver direito essas imagens aqui, né, que supostamente não tem nada dentro delas, né, pá? E daí ver se finalmente não faz sentido ou faz sentido, né, cara? Mas simplesmente você escrever um comentário dizendo que tipo, a pessoa que está falando é um louco e você é inteligente, tipo, você primeiro deveria pelo menos pensar bem antes, né, cara? Não só escrever um negócio ali só pra tirar uma assim e daí sair de boa, assim. Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado.